Ele fez o impensável. Revelou a verdade num sussurro que ecoou como um grito, expondo anos de segredos enterrados no peito. O choque veio rápido, um soco invisível que deixou a família em silêncio atordoado. E o castigo seguiu. Olhares de reprovação, palavras cortantes que ameaçavam romper laços. Mas no meio da dor, surgiu uma faísca de esperança. Aceitar quem era, custasse o que custasse. Essa revelação não foi planejada, mas inevitável, e mudou tudo para Bruno, um jovem de 28 anos preso entre a cidade e as raízes que o sufocavam. Bruno trabalhava como designer gráfico em Lisboa, uma cidade que o engolia com prazos apertados, reuniões intermináveis e um namoro recente que terminara em amargura. Aos 18 anos, assumira-se gay, mas a liberdade urbana trazia mais solidão do que aceitação. Apps de encontros rendiam só decepções, e o estresse acumulava como uma dívida impagável. Precisava fugir, respirar ar puro do Alentejo, voltar à casa dos avós em Évora, onde o ritmo lento da vida rural ainda oferecia pão com azeite antes de qualquer interrogatório. Fez as malas num impulso, deixando para trás o caos da capital. A viagem de comboio foi longa, mas cada quilômetro o aproximava de uma pausa necessária. Chegou ao pôr do sol, o céu tingido de laranja sobre os campos de oliveiras. A avó abriu a porta com um abraço apertado. O avô acenou da varanda, resmungando sobre o tempo seco. Estás magro, rapaz. A cidade rouba-te a alma. Bruno riu, mas o peso no peito persistia. Sentou-se à mesa, o cheiro de café forte invadindo o ar, quando ouviu passos no quintal. Virou-se e deu de cara com ele. Antônio, o homem de 45 anos criado como filho pelos avós. Não era um tio de sangue, mas de afeto, alguém que sempre estivera ali, calado e firme como as cercas que consertava. Antônio entrou sem cerimônia, cumprimentando com um aceno seco. Boa tarde, Dona Maria, seu José. E tu, Bruno? Há quanto tempo? A voz era grave, controlada, mas os olhos fixaram-se nele por um segundo a mais. Bruno sentiu um arrepio inexplicável, como se aquele olhar carregasse uma pergunta não dita. Lembro-me de ti criança, correndo pelos campos. Agora é homem feito. Antônio sentou-se do outro lado da mesa, e o silêncio instalou-se, interrompido só pelo tilintar das chávenas. Bruno tentou conversa fiada. E tu, Antônio? Sempre aqui na quinta? O homem assentiu. Sim, saí uma vez para Lisboa, trabalhei em construção, mas voltei. Aqui o mundo não te engana. A resposta soou como uma acusação velada, e Bruno sentiu o conflito nascer ali. Antônio representava tudo o que ele fugia. A rigidez rural, o silêncio que mascara verdades incômodas. Mas havia algo mais, uma atração sutil que acelerava o pulso. Naquela noite, deitado no quarto simples, Bruno ouviu o vento nas oliveiras e pensou no olhar de Antônio. Não era só curiosidade, era um pressentimento de que aquela visita traria mais do que descanso. No dia seguinte, acordou cedo com o canto dos galos. A avó já preparava o pequeno almoço, e Antônio estava no quintal, colhendo azeitonas. Bruno ofereceu ajuda, pegando uma cesta. Trabalharam lado a lado, o sol subindo rápido. Cuidado com as raízes, podes tropeçar, avisou Antônio, estendendo a mão para firmá-lo. O toque foi breve, mas elétrico, dedos calejados roçando a pele macia de Bruno. Ele puxou a mão depressa, mas o gesto deixou uma marca. Por que voltaste mesmo? Zrenia perguntou Antônio sem olhar. Para fugir da cidade. E tu, por que ficaste? Antônio parou, limpando o suor da testa. Porque aqui ninguém pergunta o que não deve, mas tu perguntas demais. A tensão cresceu ali, no meio das árvores. Bruno sentiu o ar pesar, como se as palavras não ditas acumulassem pressão. Almoçaram juntos, a avó comentando o tempo, o avô resmungando sobre a colheita. Mas sob a mesa, os joelhos roçaram por acidente,
Ou não? Antônio desviou o olhar, mas não se afastou. À tarde, foram ao rio atrás da casa para lavar ferramentas. A água corria fresca e Bruno mergulhou os pés, convidando-o. Vem, refresca. Antônio hesitou, mas sentou-se ao lado. Tenho medo do que não controlo, murmurou ele, olhando a correnteza. Bruno virou-se. Eu também. Mas ignorar não resolve nada. O silêncio que seguiu foi carregado, interrompido por um peixe saltando. Antônio confessou. Sempre vivi assim, escondendo o que sinto, medo de julgar. Bruno sentiu o coração apertar. Ali estava o conflito real, a orientação escondida de Antônio, o medo de admitir num lugar onde tradições pesam como âncoras. Não está sozinho nisso, respondeu Bruno, a voz baixa. Mas Antônio levantou-se abruptamente. Não fales disso, pode estragar tudo. E afastou-se, deixando Bruno com a água gelada nos pés e uma dúvida queimando no peito. A noite trouxe mais tensão. Durante o jantar, a avó notou o ar estranho. Vocês discutiram? Parecem distantes. Bruno negou, mas o avô franziu a testa. Aqui respeitamos as coisas como são. As palavras soaram como um aviso, e Bruno viu o pânico nos olhos de Antônio. Depois, no quintal escuro, encontraram-se por acaso. Desculpa, disse Antônio. Mas se continuarmos assim, alguém vai notar. Bruno aproximou-se. E se notarem? Medo de quê? Antônio recuou. De perder tudo, família, respeito. O conflito explodia internamente. Desejo versus medo. Aceitação versus tradição. Dias se seguiram com tarefas rotineiras, mas a napuga crescia. Ajudavam na colheita, mas toques acidentais viravam intencionais. Uma manhã no celeiro, Antônio confessou mais. Sinto algo por ti, mas não posso. É errado aqui. Bruno insistiu. Errado para quem? Para a vila? Rumores começaram. Um vizinho viu-os próximos demais no rio, e sussurros chegaram aos avós. A avó questionou. O que se passa, Bruno? Não mintas. Ele hesitou, sentindo o peso da pressão familiar. Antônio, pego no meio, recuou. Isto acaba aqui. Não aguento mais. O conflito atingiu o pico numa tarde chuvosa. Bruno confrontou-o. Escolhe, negas-te ou assumes. Antônio lutou. Sempre escondi. Medo do castigo. Mas num impulso, tocou o braço dele. Um gesto que quebrou barreiras. A avó interrompeu, chamando para dentro. A tensão pairava, prometendo uma explosão maior. Bruno sabia. Aquela revelação inicial era só o começo de uma batalha por aceitação, onde o amor lutava contra o silêncio opressivo. A esperança surgia devagar. Antônio mandou uma mensagem à noite. Não consigo ignorar. Bruno respondeu. Então não ignores. Mas o medo persistia, e a família pressionava. O avô comentou no jantar. Tradições não se quebram por caprichos. Bruno sentiu o isolamento crescer, o conflito interno de Antônio espelhando o seu. Precisava decidir, forçar a verdade ou recuar. A napuga subia, cada dia trazendo mais risco de ruptura. Semanas passaram, visitas mensais viraram rotina. Antônio abria-se aos poucos, apresentando Bruno a amigos sem gaguejar. A família aceitava gradualmente, a avó mediava. Amor não se julga. Mas desafios vinham. Distância testava, rumores na vila persistiam. Bruno voltava a Lisboa com o coração dividido, mas fortalecido. Aprenderam que identidade própria exige coragem, e amor vence medos sem forçar. Ele confessou o inconfessável, admitiu o desejo num sussurro que quebrou o silêncio da noite, revelando uma verdade que o atormentava há anos. O choque interno foi imediato, como um raio partindo o céu calmo, e o castigo veio na forma de dúvida, medo de trair as raízes, de enfrentar o desconhecido. Mas nessa vulnerabilidade surgiu uma ponte, laços que se aprofundavam, testando limites entre o proibido e o inevitável. Antônio,
preso ao seu mundo rural, via em Bruno o espelho de uma liberdade que nunca tivera. Os dias na quinta fluíam com tarefas urgentes: consertar cercas danificadas pela chuva, colher azeitonas antes que apodrecessem. Bruno ajudava, aproximando-se deliberadamente. Uma manhã, ao passarem ferramentas, os dedos roçaram de novo, intencionalmente. Antônio parou, olhos fixos. "O que queres de mim?" Bruno respondeu sem hesitar. "A verdade. Sentes o mesmo?" Antônio assentiu, voz baixa. "Sinto, mas não posso. Aqui isso destrói vidas." A confissão abriu portas, mas também feridas. O medo de Antônio crescia, misturando-se ao desejo. Trabalhavam lado a lado, o sol queimando a pele enquanto falavam em sussurros. "Saí para Lisboa aos 20, trabalhei em canteiros, vi o mundo mudar. Mas voltei por covardia", admitiu Antônio, cravando uma estaca no chão. Bruno rebateu: "Covardia ou lealdade? Eu fugi da cidade por exaustão, mas aqui encontro algo real." Os diálogos aprofundavam a conexão, revelando camadas. Antônio contava sobre pressões familiares, casamentos arranjados evitados. Bruno, sobre rejeições em apes, solidão urbana. Cada revelação aumentava a tensão, como cordas esticando-se ao limite. À tarde, no rio, sentaram-se na margem. A água corria rápida, espelhando a urgência deles. "Tenho medo de perder o respeito dos teus avós", disse Antônio, tocando o braço de Bruno. O gesto lingered, elétrico. Bruno puxou-o mais perto. "Eles amam-te como filho, mas e tu, aceitas-te?" Antônio recuou ligeiramente. "Estou a tentar. Contigo parece possível." Mas o conflito surgia. Um vizinho passou ao longe, forçando-os a separar. Rumores podiam começar, e a pressão societal já pesava. No jantar, a avó notou o ar carregado. "Vocês falam pouco hoje." Bruno desviou. "Só cansaço." Mas o avô resmungou: "Aqui, homem cumpre o seu papel." As palavras cortaram como lâminas, ampliando o medo de Antônio. Mais tarde, no celeiro escuro, encontraram-se. "Não aguento mais esconder", murmurou Antônio, aproximando-se. Bruno beijou-o com honestidade, um ato que selava o laço, mas inflamava o risco. "Isto é real", disse Bruno. Antônio assentiu, mas os olhos traíam dúvida. "E se nos descobrirem?" A tensão escalava com encontros furtivos, mensagens noturnas, caminhadas matinais pela estrada de terra. Antônio abria-se mais, contando sobre sonhos reprimidos. Bruno, sobre vitórias pessoais na cidade. Mas cada avanço trazia conflito. Antônio hesitava em toques públicos, temendo olhares da vila. Uma tarde, ao ajudarem na horta, um amigo de infância de Antônio apareceu inesperadamente. "O que fazes com o neto dos velhos?" Zrenia perguntou casualmente. Antônio gelou, respondendo seco: "Ajuda na quinta." O momento plantou sementes de paranoia. Bruno sentia o amor crescer, mas também a frustração. "Por que resistes tanto?" Antônio rebateu: "Porque perdi amigos por menos. Medo de traição." A discussão aqueceu, vozes elevando-se no quintal. "Traição é negar o que sentes." Zrenia insistiu Bruno. Antônio saiu furioso, deixando Bruno sozinho com o sol poente. Horas depois, uma mensagem: "Desculpa, quero tentar." Os laços aprofundavam-se, mas o conflito interno de Antônio ameaçava rompê-los. Semanas viraram rotina tensa, visitas ao mercado juntos, onde olhares curiosos os seguiam. Antônio confessava mais. "Sempre soube, mas enterrei." Bruno apoiava. "Agora desenterra." Mas a napuga subia. A avó questionava indireto: "Antônio anda estranho, problemas?" Bruno mentia, sentindo a rede apertar. O desejo misturava-se ao medo, criando uma dança perigosa. Antônio tocava o escondido, mas recuava ao ouvir passos. "Não posso perder esta família", repetia. O aprofundamento trazia esperança, mas também armadilhas. Uma noite,
Deitados na relva, Antônio sussurrou: "Contigo, sinto-me vivo." Bruno sorriu. "Então vive." Mas o som de um carro ao longe o separou bruscamente. O risco crescia, preparando o terreno para a crise inevitável. Laços fortes, mas frágeis, testados a cada instante. Ele traiu a confiança num momento de pânico. Negou tudo perante os avós, revelando uma fraqueza que chocou Bruno como um punhal nas costas. A verdade exposta virou arma. O castigo veio rápido. Isolamento emocional, rumores que se espalhavam como fogo na palha seca. Mas nessa traição surgiu o abismo. Pressão da sociedade rural, julgamento familiar, forçando-os a questionar se o amor valia o preço. A crise explodia, ameaçando destruir o que mal começara. Rumores corriam pela vila. Um vizinho vira-os no rio, outro comentara toques suspeitos. A avó confrontou Bruno na cozinha. "O que se passa entre ti e o Antônio? A gente nota." Ele hesitou. "Nada, avó. Amizade." Mas ela insistiu. "Não mintas. Aqui, certas coisas não se aceitam." O avô entrou, voz grave. "Se for o que penso, acaba mal. Tradições não perdoam." Bruno sentiu o peito apertar. O julgamento familiar iniciava, transformando o refúgio em prisão. Antônio, pego no furacão, recuou. Encontraram-se no celeiro. "Não posso continuar. Vão me rejeitar como filho." Bruno rebateu, voz tremendo. "E eu? Traís-me assim?" Antônio baixou a cabeça. "Medo. Sempre escondi por isso." A traição doía, amor não correspondido virando raiva. "Covarde, Zrenia," acusou Bruno. Antônio saiu, deixando-o sozinho com a dor. Horas depois, mensagens pararam. Silêncio como punição. A pressão societal intensificava. No mercado, olhares reprovadores seguiam-nos. Um amigo de Antônio sussurrou: "Cuidado, rapaz. Aqui isso é pecado." Bruno ignorou, mas Antônio cedeu. Evitou encontros, trabalhou sozinho. A crise aprofundava-se. Bruno sentia rejeição, questionando sua identidade. "Por que vim aqui expor-me?" Ligou para um amigo em Lisboa. "Está a ruir tudo." O amigo aconselhou: "Luta ou foge." Família pressionava mais. Jantar tenso, avô declarando: "Homem de verdade cumpre deveres, nada de desvios." A avó dividida chorou: "Não quero perder nenhum de vocês." Bruno defendeu: "Amor não é desvio." Mas Antônio, presente, calou-se. Traição silenciosa que cortava fundo. "Por que não falas?" Zrenia exigiu Bruno depois. Antônio explodiu: "Porque perco tudo. Tu voltas para a cidade, eu fico com o estigma." Conflito escalava. Bruno confrontou a vila indiretamente, respondendo a sussurros com olhares firmes. Mas Antônio isolou-se, negando toques. Uma tarde, discussão acalorada no quintal. "Escolhe, nós ou o medo." Antônio rebateu: "Não é escolha, é sobrevivência." Bruno saiu furioso, sentindo Zrada crescer. Rumores chegavam aos avós via vizinhos. O neto trouxe ideias da cidade. Avô enfurecido: "Se for verdade, vá embora." Crise atingia pico emocional. Bruno chorou sozinho no rio, questionando tudo. Antônio apareceu. Desculpa a traição, medo de condenação. Mas Bruno magoado: "Tarde demais." Separação ameaçava, pressão societal e familiar como muros altos. Avó mediou: "Falem a verdade." Mas avô rejeitou: "Não na minha casa." Conflito interno de Antônio explodia: "Quero, mas não aguento." Dias de silêncio seguiam, Bruno considerando partir. Mensagem de Antônio: "Não consigo sem ti." Mas traição lingered, confiança abalada. Crise forçava decisões, lutar contra o sistema ou render-se. Na pulga subia, preparando o clímax inevitável. Ele escolheu o confronto final. Enfrentou os avós com a verdade nua, revelando o amor que não mais se escondia, num ato que chocou a todos como um trovão em céu claro. O castigo veio imediato, gritos de rejeição, ameaça de rompimento familiar. Mas nessa batalha surgiu a força.
luta interna por aceitação, rompimento com medos antigos. A culminação explodia, forçando escolhas que definiriam destinos. Noite chuvosa, Bruno reuniu coragem no celeiro. Antônio, ou assumimos ou acaba. Ele hesitou. Medo de perder tudo. Mas Bruno insistiu. Perdes mais negando. Antônio assentiu, mãos tremendo. Vamos falar com eles. Entraram na casa, chuva batendo nas janelas. Avó e avô sentados, surpresos. Temos de dizer, começou Bruno. Eu e Antônio sentimos algo um pelo outro. Silêncio ensurdecedor, depois explosão. Avô levantou-se. Fora, isso é vergonha. Avó chorou. Como assim? Criamos-te direito. Antônio defendeu. Não é escolha. Sempre fui assim, escondido. Avô rebateu. Então vai embora. Conflito escalava, vozes elevando-se. Bruno argumentou. Amor não julga, aceitem ou percam-nos. Avó mediou. Calma. Vamos ouvir. Luta prolongava-se horas. Antônio contou anos de repressão, lágrimas rolando. Medo de vos decepcionar. Bruno apoiou. Ele é o mesmo homem leal. Avô resistiu. Sociedade condena. Vizinhos falam. Mas avó questionou. E nós? Somos família. Rompimento ameaçava. Avô saiu furioso, porta batendo. Antônio desabou. Perdi tudo. Bruno abraçou-o. Não, lutamos. Culminação intensificava. Vizinhos souberam via rumores, batendo à porta. O que se passa? Pecado na quinta? Avô defendeu inicialmente. Assunto nosso. Mas pressão cresceu. Antônio enfrentou. Sim, é verdade. Aceitem ou deixem. Vizinho recuou surpreso. Bruno sentiu orgulho, mas medo. E agora? Antônio. Enfrentamos juntos. Noite virava dia, discussões recomeçando. Avô cedeu parcialmente. Não aprovo, mas ficas. Mas exigiu discrição. Bruno rebateu. Não escondemos mais. Conflito interno de Antônio Pico. Escolho-te, Bruno. Beijaram-se com honestidade, selando escolha. Avó abençoou. Sejam felizes. Avô resmungou, mas calou. Batalha terminava com vitórias parciais. Rompimento com silêncio, mas feridas abertas. Antônio. Sofri, mas liberto. Bruno. Juntos superamos. Culminação deixava marcas, preparando resolução. Ele aceitou a si mesmo por completo. Revelou ao mundo a identidade outrora escondida, num ato de coragem que chocou, mas libertou, trazendo justiça onde antes reinava o medo. O castigo final foi o adeus a preconceitos, substituído por esperança. Aceitação familiar gradual, lição de que verdade vence tradições opressivas. No fim, surgiu a moral. Identidade própria é sagrada, e amor autêntico traz redenção. Meses após o confronto, Bruno voltava a Lisboa, carreira florescendo. Antônio ficava na quinta, gerindo colheitas com nova leveza. Contactos diários, mensagens matinais, chamadas noturnas. Pensei em ti na horta, escrevia Antônio. Bruno respondia, vem visitar. Visitas mensais viravam rotina. Chegadas na estação, abraços sem esconder. Família adaptava-se. Avó cozinhava extras, avô resmungava menos. Aceito porque vos amo, disse ele um dia. Justiça vinha devagar. Vizinhos paravam rumores, alguns até saudavam. Antônio apresentava Bruno a amigos. O meu companheiro. Sem gaguejar, orgulho crescendo. Desafios persistiam. Distância testava paciência. Pressões externas surgiam. Mas lidavam. Diálogos abertos, apoio mútuo. Bruno promovia inclusão no trabalho. Antônio, na vila. Aprenderam. Medo paralisa, coragem liberta. Amor não tóxico, mas constante, vencia. Hoje, vivem separados, mas unidos. Antônio cuida da terra. Bruno, de designs. Moral clara. Aceitar-se traz esperança. Justiça no amor genuíno. Sejam verdadeiros. Isso salva almas. O que achaste? Já questionaste tudo por amor?
Comenta, like, subscreve e partilha. Até a próxima!